Então, meu querido, vamos lá. Eu trouxe aqui, te apresentar primeiro o nosso roteiro aqui dessa aula. E assim, Rafa, esses 5 pontos que eu trouxe, identificação, o motivo principal da consulta, antecedentes da pessoa, né, de forma geral, os antecedentes do olho, inclusive, né, de forma específica, e as medicações que a pessoa porventura toma. Eu acredito, Rafa, que esses 5 são os essenciais que dá para fazer uma anamnese assim, ótima. A gente vai começar aqui com identificação. Então vamos lá. O primeiro item aqui, ó, nome. A minha recomendação para você é: peça o documento e pergunte o nome da pessoa. A partir do momento que você está com o documento em mãos, você fez a fichinha e aí depois, de forma sutil, você pergunta: posso te chamar como? Pronto. Pode ser uma boa, pode ser uma saída. Vou te falar uma coisa. Tem uma coisa que mexe muito com as pessoas, é o nome. Tem pessoas que ficam com raiva, Rafa, se você erra o nome da pessoa, se você esquece o nome da pessoa. Então dá uma atenção especial ao nome nesse primeiro momento, certo? Quesito idade. Ó, a idade está relacionada com diversos fatores e patologias. Então vamos fazer aqui algumas associações, tá? Para a gente já botar a nossa mente para trabalhar. Então vamos lá. Pensa comigo o seguinte, Rafa. Pensa comigo que você chega lá no seu consultório e vai atender uma pessoa de 48 anos. A idade por si só, ela já te acusa o quê? Um possível quadro de quê? Presbiopia. Perfeito, mano. Perfeito. Ou seja, pessoas, vou botar de forma geral, maiores de 40 anos, estão com alta tendência a estarem presbitas. Ou seja, a partir do momento, Rafa, que você chegou lá, opa, então você já vai ligar o alerta vermelho para quê? Quando você for fazer, por exemplo, os testes acomodativos, se tiver alguma alteração, você já sabe de onde é. Se você for, além dos testes acomodativos, fazer os testes vergenciais, como é que está essa reserva funcional positiva? Como é que está essa negativa? Se tiver algum tipo de alteraçãozinha, você já vai saber o porquê. Por quê? Porque é um sistema que já está há mais de 40 anos em atividade. Todo santo dia, quando acorda e até a hora de dormir olhando para longe, olhando para perto. O cristalino só mudando a sua forma, ele se desgasta, é natural. Então, quando você vê um caso como esse, vai ser esperado algumas alterações de testes acomodativos. Ao passo também, Rafa, que se não tiver alteração nenhuma, não tem problema. O cara tem altas reservas funcionais, ele tem um bom sistema acomodativo, ele faz um certo tipo de descanso, mesmo que às vezes, Rafa, o descanso ele seja assim, eu vou deitar numa rede e olhar para o nada. Esse olhar para o nada, ele está olhando para longe, a vista dele está relaxando, entende? Então, se for uma pessoa assim com bons hábitos, uma pessoa que se cuida, talvez não tenha alteração nenhuma, mas se tiver, você já sabe de onde está. Por quê? Porque é uma pessoa presbítera. Isso levando em consideração que a pessoa está com o resto tudo normal, tudo 100%. Mas você concorda comigo que a idade é um fator importante? Imagina, Rafa, que lá no seu consultório chega, olha só, uma criança de 3 anos de idade, 3 anos de idade, que no fundo do olho tem uma massa branca. Aí, irmão, te pergunto, o que você pensaria numa situação como essa? Qual é a hipótese diagnóstica aqui, mano? Retinoblastoma. Ou seja, ó, exato. Hipótese diagnóstica, retinoblastoma. Aí aqui, retinoblastoma. Aí aqui, Rafa, o X da questão é, você não precisa dominar a oncologia para você saber que isso é um câncer no fundo do olho da criança. Não, o X da questão aqui é você saber o quê? Que retinoblastoma não dá em adulto. E retinoblastoma geralmente se apresenta como uma massa branca no fundo do olho. Então, se você chegou com a criancinha lá, e aí entra a sacada. Essa criancinha, se você fizer o teste do reflexo vermelho nela, e se, na maioria dos casos, pode ser um retinoblastoma só em um lado, pode ser uma massa nos 2 olhos, mas na hora que você for fazer o teste do reflexo vermelho, você não vê reflexo vermelho, Rafa. Você vê um reflexo branco. Porque observe o seguinte, ó. De um lado, a luz vai, passa pelos meios refringentes, bate na retina, volta, e você consegue ver o reflexo retiniano. Tá tudo certinho. Só que aí desse lado você não vê. Olha que loucura. Então, dito isso, irmão, se você chega, pega essa criancinha que tem 3 anos, nenenzinho tá lá com os pais dele, tudo bonitinho.
Faz o teste do reflexo vermelho, que é regra, mano. Pegou uma criancinha dessa, faz. Porque se você vê os 2 olhos, tá lá bonitinho, vermelhinho, tudo certo. Você vai ficar menos preocupado. Agora, chega e vê um desse daqui, e aí você aproveita e vai lá no fundo do olho da criança e vê uma massa branca. Então, ó, qual é a sua hipótese diagnóstica? Não tem escapatória, irmão. Você vai pensar em retinoblastoma e encaminhar. Por quê? Porque retinoblastoma, mano, vou botar entre parênteses aqui, ó, é um câncer. Sacou? Tá tranquilo de acompanhar, mano? Conseguindo? Tranquilo. Show de bola, né? Então, dito isso, irmão, olha, esse aí foi um segundo exemplo do quanto que, por exemplo, a idade ela é relevante. Vamos botar mais um, que aí eu acho que a gente vai botar vários exemplos, vai ficar fácil a visualização de 50 anos de idade. Então, já chega lá, um cara ali já, um famoso coroazão, já é presbítero, você já conseguiria ter uma ideia do quadro acomodativo dele, já, beleza, ok. Além disso, é um cara que ele é branco. Lembre-se que esse box aqui fala também de etnia, tá, mano? Então, ó, foca nisso. Então, ó, 50 anos, branco, e ele tem, irmão, ó, é branco com uma massa pigmentada na retina. Se não ficar tão visível de você ver a pigmentação, você tem que pensar o quê? Basta você ver uma coloração diferente. Tá vendo? Fundo do olho meio alaranjado. E ó, você vê uma massa como essa, meio que com cor. E geralmente ela é mais esverdeada assim. Então imagina, Rafa, esse cara aqui, 50 anos, com fundo de olho desse. Irmão, hipótese diagnóstica. Eu tô aprofundando, mano, mas assim, não se preocupe que a gente vai, certo? Ó, hipótese diagnóstica pra gente é, ó, melanoma. Melanoma. Ou seja, o rapaz, mano, é branco, tem 50 anos ou mais e tem essa massa pigmentada. Você pode até errar, Rafa. Você pode até errar, eu posso errar. Qualquer pessoa pode errar. Mas se tem pigmento nessa massa e o cara é branco, e aí leia-se branco, Rafa, o quê? A pessoa que, por exemplo, imagina só que no seu consultório chega um rapaz chamado Alessandro Di Natalia. Di Natalia ou Di Natali são sobrenomes italianos. Então, qual é a sua sacada? Cara, esse rapaz aqui tem descendência o quê? Europeia. Esse cara, com certeza, pelezinha branca, europeu. O mesmo pode acontecer, por exemplo, se você tem um cara de ascendência americana, mais especificamente norte-americana, Estados Unidos, por exemplo, Canadá. Vai ser um cara branquinho. Eu sei que lá teve indígenas também, mas hoje a maioria ascendência branca, que foi povoada pelos ingleses. Então, atender um cara como esse, mano, pode desconfiar se tiver essa massazinha mais pigmentada, desconfia de melanoma, certo? De boa. Então, assim, onde eu quero chegar mostrando essas coisas para você, Rafa, que tudo isso está sendo debatido, irmão, só de saber se a pessoa tem qual idade e se é branca. Então, você consegue ter a dimensão do tamanho da importância da anamnese quando a gente bate papo sobre esse tipo de coisa, sacou? Por quê? Porque, meu irmão, só de você, velho, ver a pessoa, saber a idade da pessoa e ter uma ideia de como tá, por exemplo, o fundo de olho da pessoa, algo do tipo, você já conhece, né, uma história clínica da pessoa, assim, muito grande. Beleza? Então é por isso, mano, que eu falo pra você, Rafa, sem medo de errar. Se puder, criar uma forma de trabalho diferente, quem sabe um dia ter o seu consultório para que, pelo menos 2 vezes na semana, você vá atender nele e atenda com calma, fazendo uma boa anamnese. Sabe, mano? Para você fazer todo o passo a passo que a gente pode montar em forma de protocolo. Inclusive, essa primeira aula já é protocolo, né? Eu acredito que isso aqui é para você usar no seu atendimento, como eu uso no meu. Então, eu acho que você não perde por isso, mano. Porque muitas pessoas vão te procurar. Que as pessoas vão ver em você atenção, vão ver em você cuidado, sem correria, sem pressa. Não vai te botar só para ver o grau, entende? Então, eu acho que é um investimento bom, mano. Investimento bom. A anamnese, além de tudo... Diferencial. É o diferencial, Rafa. Acredite. Ó, a anamnese é o momento... Pouca gente fala disso. Mas acredite no seu irmão. A anamnese é um momento de conexão do profissional com a pessoa. Pouca gente nota a importância da anamnese. É como se fosse assim, Rafa, um encontro amoroso. Não tem aquele primeiro encontro que é onde, sabe, dá match, é onde você realmente se conecta com a pessoa e fala, tá aqui, meu irmão, vou namorar com essa pessoa. Por exemplo,
E aí, dadas as proporções e trazendo para o universo do profissionalismo, é na anamnese, irmão. Se a pessoa te der atenção, se te olhar nos olhos, se fizer perguntas relevantes, se realmente demonstrar que se importa em querer saber do seu quadro, meu irmão, você vai querer outro profissional rápido? Você não vai não, irmão. Você vai falar, pô, o cara tá se importando comigo, verdadeiramente quer saber do meu quadro e quer cuidar da minha visão, irmão. Eu vou pra onde, pai? Pra não dar certo. Então, mano, esse é um diferencial que eu digo milhões de vezes, mano, e eu nunca vou parar de repetir isso. Invista. Porque na anamnese você ganha o cliente ou você perde. Um dos dois vai acontecer. Ou ele vai voltar para você de novo, ou ele não vai voltar. Não tem outra escapatória, Rafa. Se você observar, após o paciente sair da sua clínica ou do seu atendimento, onde você fizer, ele só tem duas escolhas. Ou ele volta para você, ou ele não volta. Só tem dois caminhos, sacou? Então, pai, a ideia é que ele volte e que vai dar certo. Então, esse aqui é mais um exemplo, tá? Eu realmente poderia dar outros exemplos, mano, mas aqui já deu para você ter uma noção, certo? Do quesito etnia, do quesito idade. E aí a gente vai falar também, claro, da parte de profissão, enfim, a gente vai abordar tudo, beleza? Tranquilo? Certo, tranquilo. Então vamos lá. E aí, quesito, irmão, profissão. Aqui, cara, outro quesito, assim, que se você tiver a sagacidade de notar a profissão do cara, irmão, da pessoa, da mulher, pode ser, né, independentemente do sexo, você vai, irmão, matar pau. Porque assim, ó, primeiro de tudo, tem muitas pessoas, Rafa, que logo de cara, por exemplo, chega para você, mulher, professora há 15 anos, uma demanda de visão de perto, muitas vezes para preparar a aula, tá no computador fazendo slide, tá ali, pô, 15 anos, meu irmão, com um uso excessivo dessa visão intermediária de perto, e aí dependendo da idade, se ela já tiver 38, 40, 50, 60, ou seja, você vai ter vários tipos de sintomas associados e é uma conduta bem específica. Vamos tentar relaxar esse sistema visual que está trabalhando sobrecarga. Vamos ver como é que está esse fundo de olho, vamos ver como é que está essa pio. Então, irmão, vamos lá. Profissão. Uma coisa que eu quero que você atente primeiro de tudo, quando você vê, mano, esse cara aqui, ó, vou até botar aqui embaixo. Esse aqui é clássico, tá? Esse aqui é clássico. Soldadores. Não sei se você já teve a oportunidade aí, mano. Eu vou até botar aqui só como introdução. Existem profissões que demandam da visão de forma intensa. Então, vamos falar de alguma delas. O que acontece? Soldadores. Rafa, o soldador ele tem uma coisa que a gente chama de ceratite fotoelétrica. Esse é o nomezinho, claro, que a literatura traz como o nomezinho ali oficial. Ceratite fotoelétrica. O que seria isso aqui, Rafa? Conhecido por todos, ou pelo menos a maioria, como queimadura na córnea pela solda. Ou seja, o famoso solda TIG, MIG, não importa o tipo de solda, você vai lá, bota seu capacetinho, tira, às vezes não bota o capacete, aquela, sabe? Aquele tipo de trabalho ali que é prejudicial para a córnea, vai causar ceratite fotoelétrica. Então, Rafa, não estranhe se você, por exemplo, digamos que você tem um biomicroscópio ou, e aqui já vou dar um bizu, tá? Já vou dar um bizu. Ou você consiga fazer uma biomicroscopia improvisada utilizando o oftalmoscópio. É possível, tá? É possível. Então imagine que você pega seu oftalmoscópio, coloca no mais 20, deixa, né, uma magnificação, bola cheia, coloca lá e você consiga, quem sabe até utilizando fluoresceína, ver pontinhos na córnea. Pontinhos ali de ceratite mesmo. Você fala, opa, o paciente com sintoma, vista ardendo. E um detalhe, Rafa, o cara que ele é soldador, ele quase nunca ele sente a queimadura na hora. Depois, se você tiver conhecimento de algum desses casos, você vai ver que geralmente ele acaba o trampo e é principalmente quando ele vai descansar. Ele vai para casa, ele começa a sentir arder, aí começa os sintomas, aí ele vai correndo para o pronto-socorro. Entende? Outra coisa, pessoas que trabalham expostos à luz solar. Imagina que o cara chega para você e fala assim, ó, por exemplo, inclusive esse aqui é um caso real, tá? Uma pessoa que trabalha na salina, uma salina. A produção de uma salina, Rafa, é a céu aberto. O estoque de uma salina, inclusive, Rafa, é a céu aberto. Então, eles ficam expostos à luz solar o tempo inteiro. O tempo inteiro. Então, o que acontece? Pensa comigo. Cara, eu estou exposto, né, pelo menos aí de 8 a 12 horas por dia à radiação, o quê, mano?
ultravioleta, ou seja, exposição exacerbada à luz ultravioleta. E essa luz ultravioleta vai causar, entre outras coisas, mano. Aí vai ter, claro, vai ter problemas de retina associado, vai ter problemas com fotossensibilidade, mas ó, pterígio, irmão. Pterígio. Então, pode sim realmente ter casos ligados a pterígio. O pterígio ele faz essas erupções na parte da esclera, e essas erupções elas começam a aumentar de tamanho e vão avançando em direção à córnea, né? Então, muita atenção a essas pessoas. E digo mais, irmão, vamos lá, pessoas que trabalham em postos de gasolina. O que acontece? Essas pessoas, mano, elas trabalham, ó, vou até escrever isso aqui para você. A substância base dos postos de gasolina é o benzeno, mano. Benzeno. Então, o que esse benzeno faz? Ele é uma substância que, se você observar, Rafa, a partir de amanhã, quando você parar em algum posto, observe se não tem uma frasezinha lá. Esse produto é cancerígeno, então pode causar câncer. Já viu? Perfeito. Então, esse produto é esse bonitinho aqui, irmão, ó, o benzeno. Então, ó, é um produto cancerígeno. Ou seja, ele tem predisposição a formar células defeituosas, células cancerígenas. Então, imagina, mano, que você, a partir do momento que tem uma pessoa que está ali e ele é um frentista há 17 anos, e esse cara chega para você e no fundo do olho dele tem uma massa. Pô, irmão, é A mais B. Tá vendo que o cara é um frentista, tá exposto ao benzeno e tem uma massa no fundo do olho dele? Possivelmente, como consequência, desenvolveu um tumor na região da retina. Vamos encaminhar. Mas, ou seja, você munido dessa informação, você já sabe o quê? Que você pode esperar algo do tipo. Concorda? Concordo. Tranquilo? Outra coisa, só para concluir, mano, eu faço essa ressalva. Pessoas que trabalham em área de risco de acidentes ou com luta corporal. Com a luta do brasileiro Vitor Belfort contra um cara chamado Michael Bisping, em inglês. Rafa, o inglês perdeu a visão do olho direito. Perdeu. E eu mostro pra você aqui, ó. No chute qual foi, ó. Ó, tá vendo? Perdeu do olho direito. Aqui já é a chapa, ó. Eu concluo essa primeira parte. Mano, olha só. Isso aqui, Rafa, acredite, é só na identificação da pessoa. Você tem noção disso, mano? Você tem noção que tudo isso aqui é só você perguntando o nome da pessoa, quantos anos ela tem e a profissão que ela executa? Você tem noção disso? Então, Rafa, digo pra você, invista que você não vai se arrepender. Beleza? Então, vamos lá. O motivo principal da consulta aqui, Rafa, também é porque, na verdade, tudo na anamnese, se a gente for olhar, tudo é importante, mano. Mas assim, ó, como protocolo, tá? Como protocolo, eu desenvolvi o que eu chamo de regra dos 6, tá? Regra dos 6. Primeira coisa. Nessa regra dos 6, mano, ela vai estar dividida em duas partes, tá? A primeira é os primeiros 3. Os primeiros 3 o quê? Vou até botar assim. O que? Aí você vai saber agora, ó. Motivo, localização e tempo de queixa. Então vamos lá. Primeiro de tudo, as pessoas chegam para você, Rafa, fala, eu tô com muita dor de cabeça, rapaz, eu não consigo dormir, é um negócio, é isso, é aquilo. Qual é o motivo? Cefaleia constante. Você já sabe, beleza? Aí você chega assim, ó. Localização. Essa localização aqui, Rafa, eu vou até colocar. Se é uni ou bilateral. Bilateral. E aí ele chega pra você e fala, rapaz, é nos 2 olhos. Eu boto a mão, eu boto o gelo, eu tomo banho. Ou seja, você já sabe que o cara tá com uma dor de cabeça muito forte. Já sabe que tá nos 2 olhos. E isso começou tem quantos dias? O cara chega pra você, tem 2 dias. Ou seja, você já tem tudo que você precisa inicialmente. Você sabe qual é o principal sintoma. Você sabe aonde é. Se é um olho só, se são os 2. E sabe que tá recente. Então alguma coisa está em desequilíbrio e você vai investigar. Tranquilo? Beleza? Então, esses são o que a gente chama aqui, o que eu botei aqui no meu protocolo, de os primeiros 3. Essas 3 coisas, Rafa, então vou até botar aqui, ó. 1, 2,
3. Essas aqui é regra, mano. Vai ter que ter. Você vai ter que perguntar, sacou? Porque não adianta você ter uma pessoa que está ali, que foi até você, seja porque a ótica levou, né? Porque realmente a pessoa pode responder assim, não, eu vim renovar meu exame pela ótica. É um motivo. Ele foi até você por esse motivo, sacou? Então, ó, os primeiros 3 e os demais 3. Quais são? Vou escrever aqui, tá? Ó, aí eu vou botar aqui como 4, 5 e 6. Esses daqui, Rafa, são importantes para te direcionar. Aí você vai perguntar o quê? Ó, como surgiu? Aí depois você pergunta como evoluiu. E depois você finaliza como sintomas associados. Então vamos lá, vamos desmembrar isso aqui. A pessoa, dentro do nosso exemplo, ela estava o quê? Dor de cabeça muito forte, não conseguia dormir, nos dois olhos, ou seja, bilateral, tem 3 dias. Aí você vai perguntar como surgiu. Aí ela vai poder te responder. Foi depois de uma pancada. Foi do nada. Eu viajei, quando eu voltei eu estava assim. Eu tinha um estresse muito grande. Você concorda comigo que são várias respostas para um como surgiu? Então te dá uma ideia. Por que o como surgiu é importante, Rafa? Porque te dá uma ideia do que estava acontecendo antes do desequilíbrio. E acredite, essa é uma estratégia utilizada, Rafa, até por psicólogos. Se a pessoa tem um sintoma, Rafa, requer pra gente o quê? Um desequilíbrio de alguma coisa. Concorda? Verdade. Então, se é um desequilíbrio, eu preciso investigar e tentar descobrir o que aconteceu antes. Então, dito isso, você consegue, Rafa, saber o que aconteceu antes. É por isso que eu boto no meu protocolo, irmão. Pergunte como surgiu. Tente entender qual é o cenário que aconteceu antes de ter surgido o sintoma. Sacou? Aí o item 5, que é o como evoluiu. Por que o como evoluiu, mano, ele é importante? Porque assim, ó, imagine que, vamos lá, tá? Imagine que essa pessoa ela tá tendo, Rafa, que Deus o tenha nesse exemplo, né? Que seja só um exemplo fictício. Essa pessoa tá tendo um derrame, tá? E que esse derrame acometeu uma parte da visão dela. Ela tá com uma baixa de acuidade visual muito rápida. Ela tava num dia, dormiu, acordou, tava sem enxergar direito. Então imagina que você chega para ela e fala, tá, um exemplozinho, Dona Maria, mas como foi que isso evoluiu? Piorou muito rápido? Como foi? Aí ela vai dizer, doutor, eu dormi, acordei, não estava enxergando mais do olho esquerdo. Concorda que acende o seu alerta vermelho? Sim. Ou seja, você já sabe que está uma evolução drástica e rápida e intensa. Então é olhar logo o fundo de olho, ver se tem alguma coisa, olhar a pressão sistêmica, olhar a pio, para tentar entender o que está acontecendo e encaminhar. Por quê? Porque está muito drástico. Saber se ela está se alimentando, se não está tendo picos de pressão. Então, saber se está evoluindo devagarzinho. Agora, por exemplo, doutor, vim pra cá porque eu tô com dor de cabeça. Tá com dor de cabeça, né? Quanto tempo? 20 anos. Porra, venhamos e convenhamos. É um caso totalmente diferente, concorda, Rafa? Ou seja, um cara, entendeu? Então, saber como é que tá evoluindo, porra, mano, é fundamental. Certo? Então, para finalizar, sintomas associados. Irmão, por que eu boto no meu protocolo sintomas associados? Porque assim, imagine que você tem uma pessoa que ela já está com muita cefaleia, que é o nosso exemplo aqui, né? A pessoa está com uma dor de cabeça muito grande, e que associado a essa dor de cabeça, o cara tem náusea, o cara dá vontade de vomitar, o cara fica tonto, tem que se sentar. Então você concorda que são coisas importantes você saber? Então você bota. Até porque imagina que de uma náusea dessa, uma tontura dessa, talvez não seja estritamente visual, alguma coisa ligada à labirintite. Então você tem que avaliar o quadro da forma mais ampla possível. Se você detectar que o sistema visual está em equilíbrio, está tudo ok, aí você pode partir para situações neurológicas, tá? Você pode partir para uma situação como essa, de labirintite, por exemplo, ou seja, ligada a um otorrino. Então você consegue ampliar, mano, a sua, vamos assim dizer, sua visão sobre o caso, que é o que eu preciso fazer em relação a você, preparar você para o que deve sacou? Ok. Então vamos lá. Então, mano, esse aqui é o item 2, protocolozinho regra dos 6. Foi o máximo que eu consegui condensar para ficar prático, objetivo e direto ao ponto. Até porque a minha ideia é que a gente utilize isso aqui no dia a dia. Isso aqui seja realmente um grande, como é que eu posso dizer, um grande norte. Pegar disso aqui
fazer disso dos atendimentos. Beleza? Antecedentes pessoais, pô, aqui é importante. A gente não pode negligenciar isso aqui. A minha recomendação para você é que você foque naqueles que são principais. O primeiro deles, irmão, não pode deixar passar isso aqui nunca. Diabetes. A depender, se você estiver na região sertaneja ali, braba, sabe? Aqueles condados, não sei nem se existe mais condados, mas assim, aqueles povoados, enfim. Então, se você utilizar o termo diabetes e eles demonstrarem assim expressões faciais de surpresa, tipo, o que é isso? Então você pergunta se tem açúcar alto, sacou? Beleza. Então, o que acontece? Diabetes, mano, vai estar relacionada pra gente com retinopatia diabética, retinopatia hipertensiva. Porque o que a gente precisa lembrar, Rafa, diabetes é uma doença que ela vai estar acometendo o vaso, irmão. E se você entrar na retina, o que mais tem lá é o quê? Vaso sanguíneo. E aí, associado, né, eu coloco aqui também, hipertensão. Aqui, irmão, o que o optometrista pergunta é: a senhora, Dona Maria, tem pressão alta? Pá, sacou? Por quê? Porque muitas pessoas às vezes não fazem ideia do que é hipertensão. E aí outra coisa também, irmão, que eu gosto de colocar no meu protocolo é perguntar se a pessoa já teve algum problema no coração. Tá? Pergunta, porque pode ter repercussões também, certo? Então a senhora já teve algum problema no coração? Porque imagina, Rafa, você chega pra pessoa, chega assim, Dona Maria, né, aquela senhorinha de interior, a senhora já teve alguma cardiopatia? Pô, não vai perguntar assim, irmão, você entende? Ela vai dizer o quê? Ah, a senhora já teve o IAM, o infarto agudo do miocárdio? Não fala assim, mano. Não fala, sacou? Então, esses três, pra mim, na minha concepção, já são suficientes. Mas, se você vê que pode, né, na hora assim, de outros relatos que a pessoa está contando ali do que já fez na vida, que já fez cirurgia de não sei aonde, aí você pergunta se tem algum tipo de problema. Mas esses três aqui, irmão, pra mim, é regra. Beleza? Então, agora vamos lá. Antecedentes oculares. Vamos lá. Irmão, aqui nos oculares, a primeira coisa que você precisa saber é se já fez cirurgia. E aí parece uma pergunta que muitas vezes a resposta vai ser não, mas lembre-se que é uma cirurgia que está se tornando muito comum. É o quê? Catarata, irmão. Então é importante saber. Pô, Cristian, é importante porque é só você lembrar que a partir do momento que o cristalino ficou opaco, cirurgia de catarata aconteceu, foi implantado a LIO, a lente intraocular, a pessoa não consegue mais acomodar. Colocou-se uma lente artificial que ajuda e deixa um grau mínimo para longe, mas que para perto precisa de quê? Adição. Não tem jeito. Não tem jeito. Então, você vai precisar averiguar se a pessoa fez cirurgia. Outra coisa, irmão, se a pessoa usa colírio. Pô, Cristian, por que se a gente nem mexe com isso? Imagina que você pega um paciente glaucomatoso. Imagina que ele tem o timolol dele lá, bonitinho, para tomar. Então, irmão, pergunta se usa colírio e se usa, irmão, anota qual. Mesmo que você não manje muito de colírio, eu acredito também que nós vamos ter tempo para isso e eu queria trazer uma aula só de colírios para você ter uma noção de que se alguém falar, eu tomo Moura Brasil, aí você pensa em quê? Eu tomo Timolol, aí você pensa em quê? Para você ter uma ideia do que pode te esperar, beleza? Beleza. E aí outra coisa também que para nós aqui é fundamental é o uso de óculos ou lente de contato. Irmão, lente de contato, então, se você vê que a pessoa chegou, mano, e ela é usuária de lente de contato e chegou com sintoma, já pode pensar em lente suja, a pessoa com o dedo sujo, né, problemas ligados, obviamente, à parte de higiene, beleza? E, pra gente finalizar, irmão, vamos lá, medicações sistêmicas. Aqui, Rafa, você vai precisar tomar alguns cuidados. Vou falar devagar, mas preciso que você esteja atento. Então, isso aqui, ó, corticoide. Vou começar por ele. E digo pra você, Rafa, se você puder, a pessoa fala, não sei não, acho que não. Você pergunta, mas você tomou algum recentemente ou você faz uso? Ah, eu uso prednisona, eu fico gripado, eu fico com alergia à prednisona. Irmão, prednisona é corticoide. O próprio nome é corticotem. Então, às vezes a pessoa não faz ideia do que é, mas aquele antialérgicozinho, o prednisonazinho para ela ficar em paz, é corticoide, irmão. Então, o que você precisa ter em mente, irmão? Independentemente de qualquer coisa. Corticoide pode, tá? Não significa que vai. Mas o corticoide pode afetar três coisas na visão. A primeira delas, irmão, pio.
pode estar associado com aumento de pio. E aí, ó, cristalino e nervo óptico. Além disso, o corticoide está associado com maculopatias. Ou seja, não bastante, irmão, você ter situações ali na mácula, né? Eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, existe uma doença chamada retinopatia serosa central, está associada com corticoide também, por exemplo. Sacou? E aí, mano, outra coisa que ficou famosa pelo então ex-presidente, né, Jair Messias Bolsonaro, a famosa, ó, cloroquina. Certo? Não sei se você lembra disso. Irmão, cloroquina causa maculopatia, pai. Ó, maculopatia em alvo. O nomezinho em inglês. Bullseye. Então, além disso, tá, a gente vai ter também, pai, um negócio chamado, ó, beta-bloqueador. Eu boto o beta-bloqueador porque assim, ó, o beta-bloqueador é a base dos colírios para glaucoma. Então, você vai ter uma noção se a pessoa já está usando o beta-bloqueador ou não, é importante também. Então eu te pergunto, irmão, entendeu tudo? Tá tranquilo de acompanhar? Gostou da didática? Eu gosto de construir assim um quadro branco porque a gente consegue ir construindo juntos, sacou? Deu 9. E aí, ficou tranquilo? Eu vou salvar isso aqui em PDF.